Mateus, capítulo de número 7, versículos 22 e 23, diz assim a palavra do Senhor Deus: Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome? E em seu nome não expulsamos demônios? E em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Palavra do Senhor Deus. Uma palavra dura, uma palavra clara, direta e objetiva. Agora eu lhe pergunto, por que os pregadores e as pregadoras que estão em atividades no Brasil não expõem esse texto nas igrejas? Por que motivo? Se é um texto claro, se é um texto explícito que diz uma verdade absoluta, por que esses ministros, esses pregadores e pregadoras não expõem esse texto? Por que motivo? Por que motivo que eles não mostram essa visão de Jesus, esse ensinamento de Jesus? Por que motivo? Porque fica claro e explícito que a grande maioria desses pregadores e pregadoras vão perder a salvação da alma, vão perecer. O texto, ele é claro, ele é direto, ele é objetivo. Olha o que diz em Mateus, capítulo de número 7, versículos 22 e 23. Muitos, olha o que Jesus disse, muitos, não são poucos, são muitos, muitas pessoas, muitos mesmo, naquele dia. Que dia? No dia do julgamento, no dia do grande julgamento. Vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome? Então muitos que Jesus vai condenar a viver separado dele, muitos que vão perder a salvação da alma, vão ranger no lago de fogo, enxofre, preparado para o diabo e seus anjos. Muitos são crentes. E esses crentes vão dizer: mas Senhor, nós profetizamos no seu nome lá na terra. Nós usamos o seu nome para expulsar demônios. Nós fizemos milagres no seu nome. Em outras palavras, trazendo para um contexto mais atual: Senhor, nós fazíamos reuniões no seu nome, nós adorávamos no seu nome, nós usávamos o seu nome para expulsarmos demônios, e os demônios saíam, os demônios se submetiam a nós. Olha, Senhor, no seu nome nós demos ordens e pessoas foram curadas, foram libertas. Como que o Senhor está nos mandando para o lago de fogo? Olha, Senhor, será que não existe nenhum equívoco, não? Será que não existe nenhum erro aqui nesse julgamento, não? Porque como que é possível? Lá na terra nós usávamos o seu nome e os milagres aconteciam, demônios se sujeitavam, demônio caía de joelho. E aqui o Senhor está nos condenando, Pai. Será que não tem nenhum erro, não? Detalhe, meu amigo e minha amiga, é que aqui nessa terra,
Se nós formos nos apresentarmos diante de um tribunal, de um juiz aqui na terra, por mais que esse juiz seja uma pessoa estudada, ele é um ser humano. Ele pode cometer um erro no julgamento, ou ele pode ser comprado no julgamento, como existem casos de juízes que são comprados. Mas o que nós temos que entender é o seguinte: Deus não é homem, nem filho do homem, para que minta ou para que se arrependa. E Deus não tem o culpado por inocente. Deus é justo. E o julgamento dele é justo. Ele é o justo juiz. Então, quando ele for julgar e mandar essas pessoas para condenação, não vai ter argumento. Não vai ter argumento. Elas vão argumentar, mas elas não vão ganhar no argumento. Ali, meu amigo, não tem advogado, não. Ah, mas Jesus não é o advogado. Ele é o advogado enquanto nós estamos aqui, nesse plano terreno. Aí sim ele é advogado. Mas no julgamento, ele é juiz. Ali ele não é advogado, ali ele não vai defender ninguém, ali ele vai julgar. Então entenda, você que pensa que vai chegar no julgamento e Jesus vai estar do seu lado te defendendo, você está enganado. Ele nos defende enquanto estamos aqui nesse plano, como nosso advogado, nos defendendo diante do Pai, comprando a nossa briga diante do Pai, enquanto estamos aqui. A hora que partirmos, o nosso advogado de hoje é o nosso juiz amanhã. Vai nos julgar. E olha o que está dizendo aqui a palavra. Olha o que ele disse. Não foi nenhum profeta quem disse isso. Se fosse profeta, nós teríamos que dar valor. Mas o ser humano é cheio de dizer, ah, mas quem é que disse isso? Quem é que diz que será assim? Foi o próprio Deus quem disse que será assim. Foi o próprio Deus quem disse que a maioria dos crentes vai perecer no inferno, no lago de fogo e enxofre, vai perder a salvação da alma. A maioria. Foi Deus quem disse isso. Não sou eu, não é nenhum profeta, é Deus quem disse. E contra fatos não há argumento, e quem não concorda, discuta com Deus. Ah, mas eu não concordo, discuta com ele. Bata de frente com ele, que quem disse isso foi ele, não foi nenhum escritor, não foi nenhum profeta, foi o próprio Deus quem disse isso. Então ele vai dizer na cara. Então lhes direi claramente, para não ter dúvidas, eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparados para o diabo e seus anjos. Eu nunca conheci vocês. Agora vamos entender o contexto. Jesus vai dizer que ele nunca conheceu essas pessoas, que ele nunca teve intimidade com essas pessoas, mas mesmo assim, sem Jesus conhecer essas pessoas usaram o nome dele aqui na terra. E quando usaram o nome dele, o demônio saiu, o paralítico andou, o mudo falou, o defunto ressuscitou, a doença saiu, a enfermidade saiu, mesmo sem elas conhecerem Jesus. Elas usaram o nome e o milagre aconteceu. Então, detalhe, para você que talvez não tenha esse conhecimento, sinais, prodígios, maravilhas, não significa nada. Não significa nada. Se depender de sinais, prodígios e maravilhas para provar que uma pessoa é de Deus, João Batista, neste exato momento, estaria padecendo no inferno. Porque no ministério de João Batista não teve nenhuma cura, nenhuma libertação. João Batista nunca curou o enfermo, nunca expulsou um demônio. E era cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Não existia um pregador mais cheio do Espírito Santo que João Batista. João Batista já foi cheio desde o ventre da mãe. Desde a sua concepção, ele já é cheio do Espírito Santo. E no ministério dele, ele nunca curou um enfermo sequer.
Ele nunca expulsou um demônio sequer. O homem mais santo que caminhou sobre a face da terra, cheio do Espírito Santo, segundo o próprio Deus, disse que ele era o mais santo. E mesmo assim, nunca expulsou um demônio, nunca curou um enfermo. E você vai ver no julgamento pessoas que expulsaram o demônio, que curaram enfermos, sendo lançados no lago de fogo, porque não é de Deus. Então, primeiro ponto que nós aprendemos que sinais, maravilhas e prodígios não quer dizer nada. Segundo ponto que nós aprendemos que o poder está no nome de Jesus e não na pessoa quem está usando. A pessoa pode ser um charlatão, pode ser um falso profeta. Se ela usar o nome de Jesus, o milagre acontece, porque o poder está no nome de Jesus. Porque de acordo com a palavra de Deus afirma que todo poder que há no céu e na terra foi dado a este nome. E sobre este nome toda língua confessará e todo joelho se dobrará. O poder está no nome de Jesus. O poder não está na pessoa que usa o nome de Jesus. Quando Jesus ainda estava aqui nessa terra, especificamente no país de Israel, trazendo as boas novas que nós conhecemos hoje, certa vez ele disse para os seus discípulos, para o seu grupo de discípulos, que eram 12 discípulos, para eles irem curarem os enfermos e expulsarem os demônios. Eles foram. E eles voltaram alegre. Disseram: mestre, os demônios nos submetem quando usamos o seu nome, e isso e aquilo. Então João vai dizer: mestre, nós vimos um que expulsava demônio usando o seu nome, e os demônios saíam. Mas nós o proibimos. Por que motivo? Porque ele não nos segue, ele não é do nosso grupo. Então entenda a questão. Naquela época que Jesus estava curando enfermos, expulsando demônios, ele deu uma ordem para os seus discípulos também passarem a curar enfermos e expulsarem demônios. E os seus discípulos usavam o nome de Jesus, curavam os enfermos e expulsavam os demônios. Mas havia um homem, que a Bíblia não relata o nome, ele não andava com Jesus, ele não conhecia Jesus, ele não fazia parte do grupo dos 12, mas este homem ouviu falar que o nome de Jesus tinha poder. Ouviu falar que quando usava o nome de Jesus, o demônio saía. Ele ouviu falar. O boato correu. Sabe o que ele fez? Ele começou a usar o nome de Jesus. Ele começou a chegar nas pessoas endemoniadas e usava o nome de Jesus e mandava os demônios saírem. E você sabe o que acontecia? Os demônios saíam. Pedro viu com seus olhos aquele homem usando o nome de Jesus e os demônios saindo. E ele contou para Jesus: Jesus, nós vimos um que não nos segue, que não faz parte do nosso grupo aqui. Esse homem estava usando o seu nome, Jesus, e expulsando o demônio também, igual a gente, sem fazer parte do nosso grupo. Entenderam? Desde aquela época, as pessoas já descobriram que o poder estava no nome de Jesus. Então as pessoas usavam o nome de Jesus e os demônios saíam. Mas isso não significa que a pessoa que está usando, ela é de Deus. Isso não significa que a pessoa que está usando, ela tem poder, ela tem autoridade. A autoridade está no nome de Jesus. O ser humano não tem autoridade nenhuma. O ser humano não tem poder para expulsar um demônio, autoridade para expulsar um demônio. O ser humano não tem. O que tem é o nome de Jesus. E quando o ser humano usa este nome, o demônio sai, a doença sai, o mal sai, porque usa esse nome. Então entenda, não é porque uma pessoa hoje ela expulsa um demônio que ela é de Deus. Não é porque ela orou e a enfermidade saiu, ela é de Deus. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque o próprio Jesus disse que no dia do julgamento as pessoas vão usar esse argumento. Não, mas eu orei e o demônio saiu, eu orei e a enfermidade saiu, então eu não posso ser condenado porque aconteceu sinais. E Jesus vai dizer: eu não conheço vocês. Eu não conheço. Não sei de onde vocês são, não conheço. Vocês estão dizendo que me conhecem, mas eu não conheço vocês. Então o segredo é o seguinte: não é nós acharmos que conhecemos Jesus. O segredo é Jesus nos conhecer.
O segredo não é nós sabermos que o nome de Jesus tem poder para expulsar demônios e expelir enfermidade. O segredo é saber se Jesus nos conhece como homens e mulheres de Deus. Esse é o segredo. E será que Jesus nos conhece? Será que ele sabe quem realmente somos? Porque ele conhece o mais íntimo de cada um. Ele conhece, ele sonda os pensamentos, ele sabe de tudo. E aí que está. Então, você que está ouvindo, se você tem essa visão que, não, a igreja que eu vou está certa, porque o pastor da ordem o demônio sai, o pastor da ordem a enfermidade sai. Se você tem essa visão, você está totalmente equivocado. Totalmente equivocado. Porque se você não sabe, até os fariseus, até os filhos deles expulsavam demônios. Eles expulsavam os demônios. E se você for estudar, aqueles homens eram filhos do diabo. E mesmo assim expulsavam os demônios. Então fique esperto. Abra os seus olhos. A coisa é mais complexa do que você imagina. Não basta você olhar uma pessoa expulsando um demônio, a pessoa fazendo uma oração e a resposta chegando e bater o carimbo e dizer, essa é de Deus. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Jesus disse que ele não concorda com muitas coisas. A palavra de Deus diz. E quando você começa a olhar para os ensinamentos desses homens e mulheres, você vai ver que eles fazem muitas coisas que não têm base bíblica. Mas muitas coisas mesmo, que não têm base bíblica. E aí cabe a você que está seguindo essas pessoas, questionar. Você tem que questionar. Porque a palavra de Deus ensina de um jeito. E por que que eles estão ensinando de outro jeito? Se você for estudar o cristianismo que teve origem no país de Israel, você vai ver que até o ano 313 ainda existia cristianismo. Depois do ano 313 até hoje, nos dias de hoje, não é cristianismo. Não é. Você pode falar que é, mas não é. O que é ensinado, pregado, não é cristianismo. É uma outra coisa. Mas cristianismo, o cristianismo raiz, ensinado por Jesus, está longe. Está longe. Você quer uma prova? Que dia que Jesus reuniu as pessoas para ensinar as boas novas e disse o seguinte para elas, olha, você que trouxe o seu dízimo aí, já deixa de lado, você que vai separar o seu dízimo, já separa o seu dízimo aí. Que dia que Jesus fez isso? Fala para mim. Você sabe como que o ministério de Jesus era mantido? Através de ofertas voluntárias que as mulheres ofertavam. Era assim que era mantido o ministério dele. Você nunca vai ver Jesus pedindo arrecadação financeira durante as suas ministrações. Ele não deixava de ensinar o evangelho para ficar pedindo ajuda. Simplesmente a ajuda chegava, porque o Espírito Santo movia as pessoas, aquelas mulheres, a ajudar, a manter a obra de Jesus. Porque quando ele começou a ministrar a palavra, ele teve que deixar a sua profissão de carpinteiro. E aqueles homens que o seguiram, aqueles 12, também tiveram que deixar as suas profissões. E passaram a se dedicar 24 horas por dia na obra. Então era justo que eles tivessem uma ajuda para poder comer, beber, se vestir. E essa ajuda vinha através de ofertas voluntárias. Não era através de pregação de dízimo, não era através de campanhas, não era através de votos,
Não era colocando medo nas pessoas que se elas não devolvessem o dízimo, o demônio devorador ia entrar na vida delas. Porque demônio devorador não existe, o que existe é gafanhoto devorador, é inseto. Então você não vai ver Jesus reunindo as pessoas dizendo, olha, nós vamos aqui fazer uma galinhada, é tantos o prato da galinhada aqui, para ajudar na obra, viu? Porque eu preciso de dinheiro, de arrecadação para continuar com a pregação. Você não vai ver Jesus fazendo isso. Você não vê Jesus fazendo feijoada, você não vê Jesus vendendo pão, você não vê Jesus vendendo vinho consagrado, você não vê Jesus vendendo azeite consagrado. Ele poderia ter feito isso. Ele poderia ter pego o azeite, que era muito comum naquela época, ter consagrado e ter vendido o azeite à riveria. Ele poderia vender lenço, ele poderia vender capa, vender fronhas de travesseiro, ele poderia vender água, poderia vender até pedra se ele quisesse, porque ele é Deus. Mas ele vendia alguma coisa? Ele vendia feijoada, ele vendia galinhada, ele vendia vinho, ele vendia azeite, ele vendia sal, ele vendia pedra? Não. Poxa, peraí, se Jesus não vendia, nós temos que vender essas coisas para arrecadar dinheiro? Poxa, peraí, Jesus sobreviveu durante 3 anos e meio, não só ele, mas seus seguidores ali com ele, os discípulos. Eles vendiam essas coisas para sobreviver? Não. Não é estranho que nos dias de hoje as pessoas fazem essas vendas, esses comércios e dizem que é para manter a obra? Não é estranho? Então raciocina. Jesus fazia campanha com dinheiro para manter a sua obra? Não. Jesus fazia votos com dinheiro? Jesus reunia as pessoas e dizia, olha, nós vamos fazer um voto aqui. É tanto para Deus responder, porque naquela época não era real, você sabe disso. O real é uma moeda brasileira. Falava-se em denários, tinha vários nomes. Mas enfim, moedas de prata, moedas de ouro, enfim. Barras de prata. Mas Jesus nunca fez isso. Você não vê Jesus fazendo campanha, fazendo votos. Você não vê Jesus falando de dízimo. Você não vê Jesus falando de dinheiro. Você não vê. Você vê Jesus falando do reino dos céus e sua justiça. Você vê Jesus dando conselho para as pessoas seguirem o caminho de Deus. Você não vê Jesus interessado no dinheiro das pessoas. Como nós vemos hoje, pregadores e pregadoras interessados no dinheiro das pessoas. Aliás, pregadora nem deveria existir porque não tem base bíblica. A Bíblia tem base para pregador homem, sexo masculino, liderar. A mulher não foi feita para liderar uma ministração, para liderar uma obra. Se você estudar a palavra de Deus, você vai ver que não é permitido que mulher lidere. Isso não é machismo, isso é palavra de Deus. Se alguém quiser questionar, questione a Deus. Isso é palavra. Então, se você é mulher, minha amiga, e está tomando a frente, me desculpe, está indo contra a palavra. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Não permito, porém, que mulher ensine, estude e aprenda a se colocar no seu lugar. A mulher foi feita para ser uma auxiliadora, não foi feita para tomar a frente, para ser cabeça. Quantos ministérios não tem por aí? Mulher bispa, mulher pastora, mulher profeta, mulher profetisa. Quantos ministérios não tem por aí? A mulher comandando, sendo cabeça. Ah, mas Raquel era pastora de ovelha, de animais, não era de seres humanos, não. Vai estudar e você vai aprender o que é o ministério. O ministério para ser um ministro do evangelho é homem, líder, ministro, homem. Isso é o que a palavra de Deus ensina. Nós aqui apenas mostramos o que diz a palavra de Deus. E as pessoas ficam furiosas. Morde o dente, range, dá soco na mesa, dá chute, pode fazer o que quiser. Processe Deus, porque nós pregamos a palavra de Deus. Processe Ele. Então nós vemos que Jesus não ficava arrecadando dízimo, fazendo campanhas, fazendo voto, vendendo as coisas. Muito pelo contrário. Quando Jesus entrou no templo de Salomão e pegou as pessoas vendendo e comprando, ele comprou, ele participou daquele comércio.
Ele bateu palmas? Ele pegou um chicote e desceu o chicote no lombo de todo mundo que estava lá, dos que estavam vendendo, dos que estavam comprando. Virou mesa de perna para cima e disse: aqui não. Está escrito: a casa do meu pai é casa de oração. Vocês estão fazendo da casa do meu pai um covil de ladrões e salteadores. Então, igreja que faz vendas de produtos é covil de ladrões e salteadores, não é casa de oração. Quem disse isso? Jesus Cristo. Eu não concordo. Processe ele. Arranque essa página da Bíblia fora. Igreja que faz venda de produtos é covil de ladrões e salteadores. Eu não concordo. Arranque essa página da Bíblia fora. Você vai ter que começar a arrancar páginas da Bíblia fora que você não concorda. Porque se você quer servir esse Deus, é do jeito dele, não é do seu jeito e nem do meu jeito. É o que está escrito e ponto final. Ou você concorda com a palavra de Deus, ou você sai fora do evangelho. Igreja que faz venda de produtos, comércio de produtos, é covil de ladrões e salteadores diante de Jesus Cristo. Essa é a visão que Jesus tem dessas igrejas. Se você concorda ou discorda, o problema é seu. Não concorda, processa Jesus. Então, meu amigo e minha amiga, quando você começa a apurar, você começa a pegar a coisa de jeito, você vai ver que mesmo os demônios se submetendo e havendo milagres, não tem nada a ver com Deus. Que dia que você viu Jesus caindo para o chão, rolando, perdendo o controle, gritando, pulando? Você não vê isso. Você não vê os apóstolos fazendo isso. Eles eram pessoas racionais, eles conversavam, pregavam, ministravam tudo usando o raciocínio. Esse tal de cair pelo poder de Deus, a pessoa cai no chão, isso é demônio. Isso não é Espírito Santo, isso é demônio que faz isso. A pessoa cai, range os dentes, rasga a roupa, cai no chão, quebra braço, quebra a cabeça, machuca os outros. Não precisa ir longe. No momento da adoração, do louvor, pessoas começam a entrar em transe, começam a querer cair, aí vem um zombeiro e abre o braço e fica tentando segurar. Que Espírito Santo que é esse? Que depende de seres humanos para segurar o vaso, senão o vaso cai e se machuca. A mulher cai no chão ali de saia, eles vêm com um pano e cobre para não mostrar as peças íntimas da pessoa ali. Mas que bagunça que é essa? Que Espírito Santo que é esse? Que derruba um vaso no chão e abre as pernas da mulher, tem que cobrir para não mostrar as partes íntimas. Você acha que isso é Espírito Santo? Preste atenção, quando os sacerdotes, meu amigo, foram começar o sacerdócio, eles usavam umas roupas, tipo umas túnicas que pareciam vestidos. Então, Deus é tão santo que ele disse o seguinte, vamos trazer para o dia de hoje. Deus disse, olha, use uma cirola por debaixo, sacerdotes, porque quando vocês subirem um degrau do altar, para não mostrar as partes íntimas ali para o altar, porque o altar é santo. Olha como que Deus é santo, olha o que Deus pensou. Falou, bom, os sacerdotes estão usando essas roupas, esses vestidos, quase igual uma batina de padre dos dias de hoje, que os freis usam, para você entender na sua mente. Olha o que Deus pensou. A hora que eles subirem os degraus, a perna vai abrir. Então é perigoso ver as partes íntimas dele ali. O degrau, as pessoas não iam ver, mas o altar é santo. Então Deus disse, use uma cirola por debaixo como uma calça. Imagina um pijama. Use por debaixo, depois você põe o manto sacerdotal. Porque a hora que você subir o degrau, o altar não vai ver isso. Olha como que Deus é santo. Olha a preocupação de Deus. E aí você vem fazer reunião nas igrejas, nos dias de hoje, e a mulher está de saia, ela cai. Você acha que isso é Deus? Olha como que Deus se preocupava com os homens no Antigo Testamento. Você acha que Deus vai fazer isso com a mulher hoje? Use o seu raciocínio um segundo e você vai ver que é demônio que derruba essas pessoas no chão.
demônio, capeta. Não é Espírito Santo nunca. Então, quando não começa com as revelações, revelar a vida das pessoas, revela CPF, RG, que dia que Jesus ficou revelando as pessoas desse jeito? Então, meu amigo e minha amiga, o sistema de evangelho que existe hoje, na maioria das igrejas, não tem nada a ver com o evangelho que Jesus ensinou. É por isso que essas pessoas queimarão no inferno. Mesmo usando o nome de Jesus, vão queimar no inferno. Simples assim. É por esse motivo. Então não se apegue quando essas pessoas expulsam demônios. Não se apegue quando elas fazem uma oração e alguém recebe cura. Não se apegue nisso não. Porque Jesus disse que mesmo as pessoas expulsando demônio, fazendo prodígios e maravilhas aqui nessa terra, muitas vão perder a salvação. Então abra os seus olhos, se desperte. Aí você diz, ainda bem que eu estou livre dessa, porque eu apenas frequento esses ambientes, eu não estou lá pregando, não estou expulsando demônio. Engana-se você, porque muitos vão dizer para Jesus, mas nós comíamos e bebíamos na sua presença, Jesus, o Senhor vai nos mandar para o inferno? O que significa esse comer e beber na presença de Jesus? Esses são as ovelhas que estão ali participando da Santa Ceia. Então, meu amigo e minha amiga, não tem para onde correr. Seja você ovelha, seja você pregador. Não tem para onde correr. Se você não estiver vivendo o Evangelho de acordo com o que a palavra de Deus ensina, se você fica vivendo essas heresias satânicas e diabólicas, o que te aguarda é o lago de fogo e enxofre, é o inferno mesmo. Isso é a palavra de Deus. Isso é o que Deus está falando. Isso é o que está escrito. E contra fatos não há argumentos. Não tem desculpa para você que faz isso. Você que comete essas heresias, não tem desculpa. Ou você copia Jesus, ou você sai fora. Ou você ensina igual Jesus ensinava, ou sai fora. Sai fora do Evangelho. Porque a cobrança será maior em cima dessas pessoas que ficam usando o nome de Jesus em vão, ensinando as pessoas errados. Sai fora que é melhor. Então esta é a palavra de Deus. Nós estamos aqui para mostrar o que realmente diz a palavra de Deus.